sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema do recolhimento do mês de julho traz como título Membros da Família de Deus. E é sobre isso que nós vamos meditar, refletir nessa grande dignidade. Somos membros da família de Deus. E nós sabemos e podemos pensar agora, é lógico, sou da família de Deus porque sou filho de Deus, Deus é meu Pai. Mas podem ajudar-nos a entender completamente e concretamente o tema que vamos meditar, umas palavras de São Cipriano, um mártir, bispo mártir de Cartago, lá no século II ou III, que dizia: ninguém pode ter a Deus como Pai se não tem a Igreja como Mãe. Deus é o nosso Pai e a Igreja é nossa Mãe. Como se explica isso? Se nós sempre tínhamos pensado que Maria é nossa Mãe, sim, mas diríamos, a um outro nível, um nível eclesiológico. E porque quando Cristo, naquela famosa cena de São Mateus, promete a Pedro o primado, quer dizer, que ele vai ser o primaz, o chefe da igreja, o seu sucessor, utiliza estas palavras: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. E aqui vemos como Cristo se identifica com a igreja. A igreja é a continuadora da missão de Cristo, da redenção que ele tinha realizado. É a igreja que tem que levar essa mensagem e essa graça ao mundo inteiro. Ela é também a depositária e a transmissora dos méritos que Cristo ganhou na cruz, e com esses méritos, com essas graças, é que vai realizar a redenção, quando, através dos sacramentos, nos dá essa graça. Ou seja, que Cristo continua vivo na sua igreja. Quando diz aquelas palavras aos apóstolos: eu estou convosco até o fim dos séculos. E talvez essas palavras, esta pequena explicação, não podem esclarecer como deveria, mas é que a igreja é um mistério. Não porque a igreja tenha segredos a esconder, ou algo reservado só para iniciantes, mas porque é uma realidade que excede, que supera a nossa capacidade de entender, porque humanamente não se explica. A igreja tem um aspecto divino, e que fica oculto aos nossos olhos, e que só se pode chegar a entender, sim, pela fé. Lemos assim no Catecismo da Igreja Católica: a Igreja vai falar como é divina e é humana ao mesmo tempo. Tem esses dois aspectos que se juntam inseparavelmente. A Igreja está na história, mas ao mesmo tempo a transcende, vai além da história. É unicamente com os olhos da fé que se pode enxergar em sua realidade visível, ao mesmo tempo, uma realidade espiritual portadora
da vida divina. Por isso, quer dizer, o que nós vemos da igreja, e que, como nós já meditaremos, talvez não é algo muito edificante, algumas vezes, por parte de pessoas que são da igreja, só podemos entender que isso é a parte visível de uma parte oculta, invisível e divina. Só podemos entender quando olhamos com olhos de fé. Bom, e como a igreja, portanto, é um mistério, quando na teologia se quer explicar essa realidade da igreja, se recorre a figuras, a imagens. É o povo de Deus, né? É a lavoura, o campo que Deus trabalha, é uma construção, é um redil onde estão as ovelhas, e Jesus é a porta desse redil, é o templo santo, é a Jerusalém celeste, enfim, imagens utilizadas no Antigo e no Novo Testamento. Mas a melhor imagem que nos vai servir agora, que foi, diríamos, pensada e explicada por São Paulo, e depois cunhada pela Igreja, na sua teologia, no seu magistério, nos seus ensinamentos, é que a Igreja é o corpo místico de Cristo. Aqui vemos Cristo e a Igreja unidos, né? Ou seja, a Igreja é um organismo vivo, porque a Igreja transmite a vida divina, uma vida divina que nunca acaba. E Cristo é a cabeça do organismo. E a Igreja é o corpo, o corpo, os membros desse organismo vivo. Então, todos nós que formamos parte da Igreja, formamos parte desse organismo vivo, sobrenatural, que vive no meio de um outro organismo vivo, humano, que é a sociedade, para testemunhar e para dar a doutrina que nos conduz a outra vida, além desta vida. É de Cristo, cabeça, que vem a vida. E nós somos membros desse corpo, que recebem a vida e a transmitem aos outros, para que venham também a formar parte deste corpo místico de Cristo. E nesse corpo místico nós temos uma tarefa. São Paulo, explicando esta realidade, diz: assim como o corpo é o nosso corpo, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos membros. Então, a semelhança do corpo físico, nós temos as orelhas, temos o nariz, temos os olhos, temos a boca, a língua, temos as mãos, os dedos, e assim por diante. E cada um deles tem uma tarefa. Mas não formamos, cada membro não vive sozinho, vive quando está integrado nos outros membros, quando está integrado com todo o corpo. Da mesma maneira, nós, na Igreja, não somos elos soltos, mas estamos integrados, formamos parte do organismo vivo. Cristo mesmo nos disse, naquela parábola, alegoria da videira, né? Eu sou a videira e vós sois os ramos. E só quem está unido a mim, esse dará muito fruto. Mas aquele que não está unido a mim, seca e morre. Isso acho que é uma maneira muito viva, né, assim, de explicar a Igreja. Que todos temos uma tarefa, o diz também São Paulo. Não todos têm a mesma função, todos os membros. Nós somos membros do corpo de Cristo, com uma tarefa diferente. E todos temos a responsabilidade, de manter este organismo vivo. E isso nós o fazemos quando realizamos a nossa tarefa sobrenatural e de pregar o Evangelho. E cada membro na sua igreja tem tarefas diferentes,
mas todas elas são importantes. Todas. Não há o Papa, os bispos, os sacerdotes, os religiosos formam parte, mas e os leigos também, os leigos, e que são eles a grande quantidade, o maior número, tem toda uma tarefa na igreja. São Pedro vai dizer nesta linha uma coisa mais: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. A igreja é um organismo, é uma construção viva, feita de pedras vivas, e cada um de nós é uma pedra. Você pode tirar uma pedra e tirar outra pedra, que o edifício cai. E nós somos uma dessas pedras. E, já tendo em conta essa responsabilidade, a dignidade e a grande graça que supõe pertencer a ser membro desse corpo vivo de Cristo, e ao mesmo tempo ver a responsabilidade que isso supõe, vamos ver agora como a igreja, sendo, vai ser uma coisa boa, algo santo, porque o próprio Cristo, que continua no mundo através da igreja e através de cada um de nós, porque nós somos a igreja. Porém, Cristo já advertiu que a passagem, o caminho, a vida da igreja, e portanto de cada um de nós como membros da igreja pelo mundo, não seria uma tarefa fácil. Na última ceia, Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Palavras duras, né? O mundo vos odeia. E Jesus se refere ao mundo, não como este mundo que nós vivemos, mas esse mundo que está deformado pelo pecado. E que, portanto, se volta contra Deus. E toda a cultura, agora nós vamos ver isso. E depois, Jesus, referindo-se a este mundo que está deformado, sujo pelo pecado, depois deu um raio de esperança quando disse: no mundo tereis perseguições, mas não temais, eu venci o mundo. E esta promessa das perseguições, das incompreensões e ao mesmo tempo da presença acolhedora de Cristo na igreja, isso começou a cumprir-se já desde o início da igreja, quando Estevão, um dos primeiros diáconos, foi apedrejado. Foi o primeiro mártir da igreja. E depois o apóstolo Santiago, depois os outros 11 apóstolos, morreram todos mártires. Depois aqueles mártires dos primeiros séculos, com aquelas perseguições, perseguidos por uma sociedade que se opunha aos valores cristãos, mas com essas palavras de Cristo gravadas no coração: eis que eu estou convosco, eu venci o mundo. Aqueles homens que deram e perderam a sua vida para ganhar uma outra vida maior ainda, foram com essas palavras de Cristo gravadas no coração. Então nunca perderam a paz, mas se diz que a alegria sempre foi a nota característica dos mártires. E todos se dirigiam ao martírio com paz, rezando pelos seus perseguidores. Uma espécie de conduta habitual entre os mártires. Celebrávamos, faz poucos dias, a festa de Santa Maria Goretti, aquela menina de 11 anos que morreu martirizada por conservar a sua pureza.
E ela morreu rezando pelo assassino, que era um conhecido, era um vizinho. Bem, isso foi o próprio dos mártires. E também hoje, nesse esforço da Igreja por semear a paz, a felicidade, a Igreja encontra dificuldades. É bom saber disso. Hoje em dia, existem, sim, esses mártires da fé. Pensemos na China, onde os cristãos são perseguidos. Pensemos nesses cristãos no Oriente, que são martirizados pelo exército islâmico. Pensemos nesses outros ataques também a igrejas, que são queimadas na África, por exemplo. Mas existem também outros ataques mais sutis, diríamos, mas não menos violentos, que são as ideologias que propagam e espalham valores contrários ao cristianismo, à igreja, à dignidade humana. Ideologias que propagam a luta, a violência, que querem substituir o Deus pelo homem, que fazem propaganda e ensinam toda uma autonomia absoluta do homem diante de Deus, diz que o homem pode fazer o que bem entende. E não há dúvida que a igreja é o grande obstáculo para espalhar e para a propagação dessas ideias. Nós vemos hoje em dia que, com o argumento da liberdade de expressão, sem perceber que a liberdade de expressão tem um limite, que é a liberdade dos outros. Se ridiculariza a igreja, o Papa, o próprio Cristo, os sacerdotes, o celibato, os sacramentos, enfim, e nos meios de comunicação, e no cinema, e na TV, a figura de Cristo é ridicularizada, é deformada, nos programas humorísticos, no carnaval. É toda uma perseguição, querendo destruir a igreja. No seu último livro, A Batalha de Lepanto e a Nossa, o Padre Francisco toca este tema e diz: sem cair no catastrofismo nem na teoria da conspiração, só um cego ou um iludido não vê que atualmente está avançando uma armada de costumes e ideologias, materialismo social e político, imoralismo libertário, laicismo, que pretende intencionadamente e consegue, em boa parte, ir banindo do mundo os valores cristãos e especialmente a Igreja Católica. E um pouco mais para frente, nesse livro, aponta concretamente 3 ondas que ameaçam os valores cristãos, a nós, e esses valores que a Igreja defende e propaga. A primeira onda é a do marxismo, a autêntica medusa ideológica de múltiplos tentáculos, que cada vez mais exacerba ódios, provoca falsos antagonismos e gera divisões. Luta de classes, de raças, de gêneros, de sexos. Navega pelos mares do ensino, da mídia e das artes com o ufanismo de quem pretende dominar em exclusiva os territórios culturais. É o marxismo, consequência do marxismo. Em segundo lugar, está o laicismo libertário, de muitas faces e diversas ramificações, muitas vezes fundido com o anterior. Todos os ramos coincidem numa revolta surda contra o Deus Criador e Redentor. Todos eles
em nome da liberdade absoluta, querem construir seres humanos sem definição nem limites e pulverizam debaixo dos pés as duas tábuas da lei de Deus. Odeiam e achincalham a Igreja Católica porque ela mantém erguida a bandeira da verdade e dos mandamentos em face da avalanche do relativismo. O Papa Francisco, lamentando a generalizada indiferença relativista, referia-se com dor a uma cultura onde cada um pretende ser portador de uma verdade subjetiva própria. Enfim, essa autonomia do homem diante de Deus não admite um Deus que coloca limites, entre aspas, que diga o que nós devemos fazer, normas, regras, leis. O homem mesmo decide o que é bom ou mau para ele. E por último, diz o Padre Francisco, o islamismo jihadista, fanático, agressivo, sangrento, que se faz cada vez mais presente, sobretudo em muitos países da Europa, da África e da Ásia. E acrescenta a isto um detalhe que completa o quadro. Diz: estas ondas têm um ponto em comum: o viés ditatorial, que excomunga, que não se dobra aos seus dogmas de fé e priva os que divergem do elementar direito humano de pensar, de opinar livremente e de afirmar que existe alguma verdade diferente das opiniões impostas por elas. Você me desculpe ter lido uns trechos, enfim, talvez um pouco longos, mas me parece que resumem muito bem toda esta situação em que nós vivemos na nossa sociedade. Primeiro, essa tirania, essa propaganda dos valores anticristãos e, ao mesmo tempo, esse aspecto ditatorial, que fica excomungado fora da realidade, que não comunga com eles. E estas ondas, sobretudo as duas primeiras, aqui, são difundidas pelos meios de comunicação, pela chamada cultura, pelo politicamente correto, pela opinião pública, para que a Igreja é uma espécie de instituição que está ancorada no passado, que olha para trás, que está contra o progresso, que é visto como um grande obstáculo para o progresso da ciência, quando se fala do aborto, quando se fala da eutanásia. A Igreja, defendendo a dignidade da pessoa humana, é tida como alguém que está se opondo ao progresso. Que progresso é esse? Diante disto, e olhando para esses nossos antecessores mártires, que deram também sua vida e muitas vezes perseguidos e condenados por representantes dessas ideologias, nós podemos perguntar: bom, e eu? O que eu posso, o que eu devo fazer? Porque somos membros da Igreja. Quando se ataca a Igreja, está se atacando aos membros dela. Nós podemos ver a Igreja como algo externo, mas devemos pensar que não, é algo interior. Nós somos membros dessa Igreja. E que essa doutrina que a Igreja recebeu de Cristo é a doutrina que nós vivemos, é a doutrina que nos dá vida, que dá sentido à nossa existência. São esses princípios que me orientam, que iluminam e que podem iluminar a tanta gente. E que os que atacam esses princípios estão se atacando a si próprios, porque estão ficando na escuridão, na cegueira, e nos atacam a nós mesmos. Atacar a Igreja é
atacar nossa mãe. E quando se ataca a mãe de uma pessoa, ninguém deixa por isso mesmo. Reage, defende, vai, dá um testemunho. Porque não se pode ofender a mãe de uma pessoa na sua presença. E nós também não vamos permitir que se ofenda a nossa mãe na nossa frente. Em primeiro lugar, devemos tomar consciência de que estamos atravessando esse período, os momentos maus. Não viver na lua, não estar na lua, não achar que está tudo certo. Ter um pouco de sentido crítico, de saber olhar tudo isso que se fala, o que se diz, o que se opina, tudo isso que diríamos, opinião comum. Será que isto concorda com os princípios da igreja, tudo isso com Cristo, com o Evangelho? Ter um sentido crítico sempre é bom na vida, para não ficar engolindo tudo aquilo que nos dizem. Sempre é bom refletir. Ter espírito crítico é saber colocar um filtro com os princípios que nós vivemos, né? Para ver se tudo aquilo se coaduna com o que nós pensamos, com a verdade, no fim das contas. Tomar consciência, não viver nas nuvens, não achar que uma sociedade pluralista é uma sociedade que tem que respeitar os outros. Não é uma sociedade que tem que ir rejeitando uns e outros. Tomar consciência, que não deixar-se levar por esses estojos bonitos, né? Mas que do progressismo, de estar a dia, de agora todo mundo pensa assim, e por dentro só, né, trazem mentiras. Não ficarem insensíveis diante do que acontece por aí. Quando ouvimos falar de uma igreja queimada na África, ou na Índia, com não sei quantos cristãos lá dentro, não foi um acidente, não foi algo premeditado. Não ficar insensíveis quando ouvimos falar dessas igrejas queimadas, como aconteceu aqui na América Latina, no Chile, na Venezuela, queimar igrejas, destruir imagens no meio da rua. Não foi fruto uma manifestação, eles estavam destruindo tudo, não. Algo pensado, algo querido. Não ficar. Saber que nós temos que rezar, que solidarizar-nos com todos eles. Não ficar inativos, insensíveis, quando o cardeal Pell, que foi acusado na Austrália de pedofilia e foi julgado uma vez, foi condenado, recorreu, foi condenado, quando o Supremo Tribunal Federal da Austrália viu que tinha sido um julgamento injusto, sem provas, sem testemunhas, que agora foi absolvido. Não foi uma coisa à toa. São os ataques contra a igreja. E nós, portanto, não devemos ficar insensíveis. Devemos defender. Com que armas? Logicamente, não com a violência, não com o ódio, mas como nos diz também aqui o Padre Francisco nesse livro, essa nossa batalha não quer ferir ninguém. Não pretende nem deseja atacar pessoalmente quem quer que seja. As armas a empregar são armas que surgem da força da fé e do amor. Armas, em primeiro lugar, da confiança em Deus e no auxílio da sua graça. Armas do amor, temperada pela dor de perceber que verdades cristãs, custodiadas e transmitidas pela Igreja limpidamente ao longo dos séculos, hoje cambaleiam e racham dentro de muitos corações. Então, o que devemos fazer, já para ir terminando? Em primeiro lugar, rezar. Rezar é o conselho de Nosso Senhor. Orai sempre e não desfalecer.
Em segundo lugar, estudar a doutrina, que é o que nos falta, que as nossas dúvidas vêm de que não conhecemos bem a doutrina. Então, estudar a doutrina, o catecismo da Igreja Católica, o compêndio do catecismo, que é um resumo, ler livros que vão tratando sobre temas doutrinais, temas de a fé explicada e outros livros semelhantes. Depois estar atentos, vigiai. É outro conselho que Nosso Senhor nos dá. Vigiai. Vigiai para ver o que se vê na minha casa, o que vêem os meus filhos. Esses programas e os filmes, de que se fala? O que meus filhos ensinam? Né? Ensinam os livros escolares, que muitas vezes nessa educação da afetividade o que ensinam não é o amor, mas ensinam pornografia. Estar atentos aos videogames e que vão deixando rastros de conteúdos de violência, conteúdos de ódio, conteúdos de sexo. Estar atentos, para vigiar. E depois, ser coerentes na nossa vida. Ser coerentes com a nossa fé. E fazer apostolado, espalhar o bem, as doutrinas certas, a mensagem de Cristo, a caridade, etc. Terminamos com esse propósito de não deixar a nossa mãe, a Igreja, sozinha, não deixar a Cristo sozinho, mas saber que nós formamos parte, somos, pela confirmação, pela crisma, somos soldados de Cristo, para defender, para difundir a fé católica, com a ajuda de Deus, com o auxílio e a proteção de Nossa Senhora. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame. Ato de presença de Deus. Sei ver a Igreja com olhos de fé, tal como Deus a vê, como instrumento da presença misteriosa, mas real, de Cristo e da sua ação redentora no mundo. Conheço a doutrina católica sobre a Igreja. Tenho noções claras sobre a história da Igreja. Conheço bem a maravilhosa riqueza das vidas dos santos, que refletem em suas vidas o caráter divino da Igreja. Compreendo que a verdade cristã não é uma posição ou uma opinião subjetiva que cada qual fabrica conforme seu parecer, mas uma verdade objetiva revelada por Cristo e conservada em sua autêntica pureza pela Igreja.
Estou convencido de que uma vida cristã sem a igreja seria uma falácia, um engano que nos afastaria da luz da verdade e das fontes de vida que são os sacramentos. Compreendo que eu também sou igreja, sou membro vivo da igreja, do corpo místico de Cristo, e tenho por isso a responsabilidade pelos que são membros desse mesmo corpo. Sou consciente do dever que tenho de rezar, de ajudar os outros, de fazer apostolado. Quando digo creio na igreja, faço com fé na presença e na ação de Cristo na sua igreja, convencido de que é através dela que, com a graça do Espírito Santo, Ele nos guia, ensina e santifica. Rezo pelo Papa, sucessor de Pedro e vigário de Cristo na Terra. Que iniciativas tenho para dar a conhecer os seus ensinamentos? Defendo-o serena e inteligentemente quando o criticam e procuro desagravar. Rezo também pelos membros da hierarquia da Igreja, para que Deus lhes conceda a graça de serem pastores santos, fiéis à doutrina e unidos ao Papa. Rezo especialmente quando tenho conhecimento das falhas e fraquezas humanas de alguns deles. Procuro que o meu lar, como o dos primeiros cristãos, seja uma igreja doméstica, caracterizada pelo amor a Cristo, o amor à Igreja e ao Papa, e as virtudes e as devoções cristãs. São José Maria dizia que os cristãos devemos ser semeadores de paz e de alegria. Posso dizer que sou assim, um semeador de paz e de alegria no meu lar, no meu trabalho, nos momentos de lazer e de esporte, na vida social. Penso em propósitos concretos com que possa ajudar a difundir alegria, otimismo e bom humor entre os outros. Ato de contrição.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. As últimas palavras de Santa Teresa de Jesus foram: morro como uma filha da Igreja. Palavras que têm um peso especial, porque são as últimas palavras que ela pronunciou e, portanto, era uma ideia que estava muito metida no seu coração. E palavras que têm também muito peso se consideramos a vida de Santa Teresa de Jesus, que presenciou no século XVI, em que ela viveu, presenciou o cisma da Inglaterra, de Henrique VIII, de onde surgiu o anglicanismo, o cisma de Lutero, que foi terrível, né? Porque dividiu a Igreja, né? E ela foi também muito incompreendida pelas suas irmãs e irmãos na religião, ou seja, pelos carmelitas. Foi perseguida e foi julgada pela Inquisição. Sofreu muito, não só por aqueles de fora, mas pelos de dentro. São José Maria, que nos últimos anos da sua vida sofreu muito, naquela época chamada pós-concílio, por causa das más interpretações do concílio, que levaram a fazer verdadeiros estragos dentro da Igreja, estragos na liturgia, estragos na doutrina, e estragos em tantas pessoas, né, consagradas a Deus, que deixaram tudo e largaram tudo. Por isso, sofreu muito. Mas também sofreu muito por causa da inveja, da calúnia e da perseguição de pessoas de dentro da Igreja, de pessoas situadas em lugares altos da Igreja. E por isso, ele ofereceu a sua vida pela Igreja, para que a Igreja se purificasse. Precisamente no último dia da sua vida aqui na Terra, 26 de junho de 1975, encomendou a uma pessoa uma tarefa, um encargo, que era para falar com alguém muito próximo do Papa Paulo VI, e lhe pediu que comunicasse isto: olha, fale, que estou pronto para dar a minha vida pela Igreja. Nós poderíamos continuar a lista, mas podemos lembrar São Pio de Pietrelcina, que durante uma longa temporada da sua vida foi proibido de celebrar a Santa Missa e de confessar, que era das suas grandes paixões e o seu grande apostolado. Ou Santa Paulina, uma santa mais perto de nós, que, sendo fundadora da sua ordem, ela foi destituída do seu cargo e enviada a um outro convento, lá abandonado, como sofreu. Enfim, todos os santos costumam ter no seu currículo, por assim dizer, vários capítulos
ou apartados de incompreensões por parte da autoridade da igreja. Mas, ao mesmo tempo, eles não manifestaram nunca nenhuma dúvida de fé, ou nem por isso o seu amor pela igreja diminuiu, mas pelo contrário, que obedeceram essas indicações, as punições, com grande alegria. Porque viam nessas incompreensões, nessas punições injustas e, por vezes, as perseguições, uma oportunidade para manifestar o seu amor pela igreja, padecendo por ela e manifestando as suas disposições de dar a vida pela igreja. No fundo, estavam seguindo Jesus. E em palavras de São Paulo aos Efésios, ao falar, lembra esse texto tão conhecido, quando fala da família, e fala aos maridos, diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E é isso que os santos estão fazendo, amar a igreja e entregar a sua vida por ela. E agora vem a pergunta: e eu amo assim a igreja, da qual ouvíamos na primeira meditação, somos parte, eu sou igreja? Eu amo assim a igreja como se ama uma mãe, porque dizíamos estar disposto a qualquer sacrifício e a defendê-la, e a cuidá-la, e a protegê-la. Mas talvez antes de responder a essa pergunta, há uma outra pergunta que devemos fazer, ainda continuando com essa ideia, essa presença dos santos. Mas a pergunta é: o que amavam os santos? Quando amavam a igreja, sofriam pela igreja e davam sua vida pela igreja, se eram perseguidos, injustiçados pela igreja. O que eles amavam? E São Paulo nos dá a resposta. Quando ele, perseguidor dos cristãos, se dirige a Damasco, Jesus aparece no meio do caminho, conhecemos muito bem, cai por terra cego e ouve uma voz que pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo responde com uma outra pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ou seja, Cristo se identifica com a igreja. Esse Cristo: eu estarei convosco até o fim dos séculos. Ele está sendo perseguido, ele é a igreja. E o que os santos tinham muito claro no seu coração era isso, que Cristo é a igreja, e é a Cristo a quem amavam quando amavam a igreja, e é por Cristo que eles sofrem quando sofriam pela igreja, e é a Cristo que obedeciam, e é por Cristo que morriam quando morriam pela igreja. Amar a igreja significa amar Cristo, porque já dizíamos como a igreja é a continuadora de Cristo, e Cristo é a cabeça da igreja, e a igreja é a depositária da doutrina de Cristo, da mensagem de Cristo, das graças de Cristo. A igreja é Cristo. Quando Jesus nomeia Pedro como cabeça dos apóstolos, ele diz: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Víamos também, é a igreja de Cristo. E Pedro e os sucessores de Pedro, os papas, são os vigários de Cristo, os representantes de Cristo na terra, os que fazem as vezes de Cristo. São o vice-Cristo, como Santa Catarina de Sena, é uma santa que também viveu numa época muito conturbada da história da igreja, denominava o Papa il dolce Cristo na terra, o doce Cristo na terra. E por isso, os santos sabiam distinguir muito bem
nesse mistério que é a igreja, Cristo e a sua mensagem e os homens que formavam parte da igreja, ou que representavam Cristo. Sabiam ver Cristo por trás dos homens, sabiam ver Cristo por trás dos erros, sabiam ver que por trás de condutas talvez pouco apropriadas dos seus vigários, dos sacerdotes, o que estava Cristo. Apesar de tudo isso, Cristo. Em palavras do Concílio Vaticano II, que estão recolhidas no Catecismo da Igreja, diz: a Igreja não tem outra luz senão a de Cristo. Segundo uma imagem cara aos padres da Igreja, ela é comparável à lua, cuja luz toda é reflexo do sol. Sim, diremos, mas e então, como se explica que Cristo é a Igreja, se identifica com a Igreja, e a Igreja está formada por uns homens que estão com imperfeições, com defeitos, e que, às vezes, em períodos da Igreja, foram um escândalo para a sociedade. Nós vemos na Igreja pecados e pecadores. Nós mesmos somos um desses membros da Igreja que temos pecados e somos pecadores. Por isso é que nós temos que amar e acreditar na Igreja, porque apesar das falhas dos homens da Igreja, das nossas, a Igreja é de Deus. São José Maria costumava dizer, quando rezava o credo: creio na Igreja una, santa, católica, apostólica, apesar dos pesares, acrescentava. E quando lhe perguntavam o que significava este acréscimo, que é isso apesar dos pesares, respondia: são os seus pecados e os meus. Por isso que a Igreja é um mistério. Por isso que a Igreja é um mistério, porque é santa e é pecadora. É santa porque, pela sua origem, Cristo é santa, pela sua doutrina, que é uma doutrina santa, pelo seu fim, que é um fim santo, a salvação de todos os homens, pelos meios que utiliza para alcançar esse fim, que são os sacramentos, meios santos, mas é formada por homens, e como todos os homens, homens limitados e homens pecadores. E é um mistério que Cristo tenha confiado esse tesouro imenso, essa missão tão grandiosa a homens frágeis, pecadores, limitados, que tenha confiado essa missão a cada um de nós, porque nós somos Igreja. Lemos no Catecismo da Igreja: a Igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa, pois Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado o único santo. A Igreja unida a Cristo é santificada por Ele. Por Ele e nele torna-se também santificante. Todas as obras da Igreja tendem como seu fim a santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus. É na Igreja que está depositada a plenitude dos meios de salvação. É nela que adquirimos a santidade pela graça de Deus. É uma maravilha. Mas, continua, a Igreja, reunindo em seu próprio seio os pecadores, ao mesmo tempo santa e sempre necessitada de purificar-se, busca sem cessar a penitência e a renovação. Todos os membros da Igreja, inclusive seus ministros, devem reconhecer-se pecadores. Em todos eles, o joio do pecado
continua ainda mesclado ao trigo do Evangelho até o fim dos tempos. A Igreja reúne, portanto, pecadores alcançados pela salvação de Cristo, mas ainda em via de santificação. É essa parábola que nós líamos no Evangelho da missa de ontem, domingo. O joio e o trigo. Bom, o joio e o trigo está no mundo, está no coração das pessoas, e como a igreja é composta de pessoas, lá convivem. O trigo, toda essa santidade que vem de Deus, e o joio, todas essas impurezas que provêm de sermos pecadores. Então, amar a igreja significa dar a vida por ela, como fizeram os santos. É imitar a Cristo, que entregou sua vida pela igreja, que por ela se santificou e se entregou. Esse Cristo que veio para expiar os pecados do povo. Sentir-se responsáveis pela santidade da igreja, porque a santidade da igreja, na parte humana, é composta pela santidade dos santos. Essas são as autênticas joias da igreja, na parte humana. E essa é a finalidade, que todos nós que pertencemos à igreja cheguemos ao nosso fim, que é a santidade. E se falávamos na primeira meditação desse inimigo exterior, que é a sociedade, também existe um inimigo interno, dentro do corpo místico de Cristo, perverso e eficaz, que é a falta de unidade dentro da igreja. São José Maria, em Caminho, nos diz: na tua obra de apostolado, não temas os inimigos de fora, por maior que seja o seu poder. Este é o inimigo terrível, a tua falta de filiação, a tua falta de fraternidade. Este é o grande inimigo que está espreitando para atacar. A falta de unidade, que é a falta de filiação com Deus, com a hierarquia, e a falta de fraternidade. E com estas palavras, penso que São José Maria aponta o dedo para cada um de nós e pede que olhemos a nossa consciência e que, aproveitando este recolhimento em que estamos meditando sobre a igreja, sobre o amor à igreja, meditemos se nós, de certa maneira, não estamos sendo um pouco essa quinta coluna, não? Esse inimigo que está escondido e que desde dentro pode fazer um mal à igreja, como se fosse um organismo vivo, um câncer ou um ponto de infecção. Infecção que vai se espalhando e vai deteriorando todo o tecido do corpo. E qual é esse câncer ou essa infecção que nós podemos ficar espalhando? É a murmuração, é esse promover divisões dentro da igreja, entre uns e outros, esse dividir, como os apóstolos queriam também dividir. Olha, achamos uns que estavam pregando em teu nome e proibimos. E Jesus diz: não, porque ninguém que fale bem de mim agora poderá depois falar mal. E se apontar os defeitos do padre, ou de algum dos que ajudam a igreja, ou de outros católicos, dos bispos, até do Papa, uma falta contra a unidade. Não ama a igreja, não ama a Cristo. Quem se dedica, ou quem faz, ainda que seja esporadicamente, criticar comportamentos de sacerdotes, julgar o Papa, colocar as suas opiniões pessoais,
acima dos ensinamentos do magistério. Eu tenho razão. E pensar que o que dizem alguns dos seus ensinamentos são exageros, ou que deveria mudar. É, no fundo, colocar-se acima de Cristo. É querer se colocar como que superior a esses 20 séculos da Igreja. É ter por menos a vida dos mártires, que deram a sua vida assim por essa Igreja santa e pecadora, que entregaram a sua vida pela Igreja. É ter em nada ou em pouco os sofrimentos dos santos. Porque enquanto fazemos isso, nós criticamos, o que nós fazemos? Como nós espalhamos a boa doutrina, difundimos a boa doutrina? Como que nós ajudamos as pessoas que se aproximem do sacramento? Como participamos dessa batalha de paz, de amor, dizíamos antes, que é levar Cristo, ajudar as pessoas. Normalmente, quem critica fica passivo. Não faz nada, porque, no fim das contas, não está certo. Saber distinguir como os santos e as pessoas bem formadas distinguem entre a Igreja, Cristo, e o corpo humano que somos nós. E o fato de que dentro do corpo místico de Cristo, alguns dos seus membros, como acontece em qualquer organismo vivo, esteja doente ou enfermo. Quando nos dói a cabeça, nos dói os dentes, ou temos uma ferida, não falamos que não presto mais, já estou... não, tenho que curar. O dente, a cabeça, ou a ferida, ou a infecção, o que tiver. Protejo, curo. Não corto a perna, não corto a cabeça. Quando vemos defeitos, o primeiro que temos que fazer é calar. Não sair espalhando. O segundo, rezar. E fazer, seguindo um exemplo que São José Maria utilizava, fazer como os bons filhos de Noé, que depois daquele dilúvio, ele bebeu vinho, que não estava acostumado, e bebeu e se embriagou. E o encontraram todos seminu, né? E um dos filhos deu risada. E os outros cobriram, pegaram o manto de Noé e o cobriram, para que não estivesse aí exposto. E São José Maria dizia que nós também devemos cobrir com o manto da caridade os defeitos de pessoas da Igreja. Até pessoas que deveriam ser exemplo e não são, quando nós conhecemos algo, um comportamento que desdiz de um membro da Igreja, talvez de um sacerdote, de um eclesiástico, enfim, cobrir com o manto da caridade. Nós, ao criticar, ao espalhar defeitos, ao murmurar, estamos dando um mau exemplo, estamos pecando, como os outros podem estar pecando. Pecamos contra o 8º mandamento, pecamos contra o amor de Deus, contra o amor ao próximo. Ofendemos a Deus. Pelo contrário, como dizia São José Maria, naqueles anos, dizia do pós-concílio, eu ouvi muitas vezes, várias vezes, quando estavam destruindo, dizia, o edifício da Igreja, uma coisa após outra, a devoção a Nossa Senhora, o celibato dos sacerdotes, a presença real de Cristo na Eucaristia, o valor da confissão como um sacramento que perdoa os pecados, enfim, e apontando muito tudo que a Igreja é uma espécie de organização social, então essas pedras vivas da Igreja estavam sendo destruídas, jogadas no chão. E dizia que nós, como bons filhos da Igreja,
Devíamos ajoelhar-nos, pegar cada uma dessas pedras, beijá-las e recolocá-las no seu lugar. Bom, e quanto nos pedia naquela época dura para rezar, e que rezássemos. E teve até, Santa Maria teve os fenômenos extraordinários que Deus lhe falava. Clama, nem cesses, reza, e depois uma outra locução, que dizia, ouviu no seu interior, com força, essas palavras: adeamos com fiducia a trono glória e misericórdia em consequamur, recorramos com confiança ao trono da sabedoria, Maria, dizia, para alcançar misericórdia, rezar. Por isso, devemos desagravar, devemos reparar todo aquele jubileu do ano 2000, quando São João Paulo II celebrou a purificação da Igreja, e pedindo perdão por erros, que a Igreja, como uma instituição humana, tinha tido, erros de incompreensão nas pessoas. Depois rezou e pediu a purificação do coração, a purificação da memória, o perdão. Nós temos que ir purificando-nos para ser dignos de encontrar-se um dia com Cristo. É assim que faziam os santos, e assim que tantos fiéis, vejo o culto, tantas freiras que estão lá no seu convento rezando, essas freiras contemplativas, que são o suporte da Igreja, porque rezam, e tantas pessoas que com a sua vida oculta, santificando-se, elevam a Deus esse sacrifício de louvor. Estão reparando, não criticar, não, reparar. E eu, o que posso fazer? Compensar essas faltas de amor com o nosso amor. Isso que devemos fazer, dar bom exemplo, pedir que Deus tenha misericórdia de nós, pedir que nós sejamos luz e fermento, como nosso Senhor disse: vós sois o sal da terra, a luz do mundo, o fermento. Isso que temos que pedir. Cada vez que nos vemos, digamos, algo que está errado, que nós pensamos que não está certo como deveria ser, o que vamos fazer? Vamos compensar. Vamos reparar. Eu vou me comportar melhor. Rezar pelos que não rezam. Mortificar-se pelos que não se mortificam. Acreditar pelos que não acreditam. Os santos não viam todos esses erros da Igreja, ficavam escandalizados, ou perplexos, ou irritados, mas pelo contrário, rezavam, pedindo a Deus que tivesse misericórdia, e faziam tudo da sua parte até esse nível, diríamos assim, de entregar a sua vida por Cristo. A Igreja é santa, mas está, como líamos, num constante processo de purificação. Nós somos Igreja, nós somos santos, porque temos a graça de Deus, porque somos filhos de Deus, mas estamos e devemos estar num processo constante de purificação dos nossos pecados. Como num pensamento, São José Maria diz, diante de tudo isso, olha, se vemos tanta coisa errada, pelo menos você e eu vamos recuperar-nos, vamos mudar, e assim haverá 2 pecadores a menos no mundo. Terminamos olhando para Nossa Senhora, Mãe da Igreja, como a declarou o Concílio Vaticano II, Mãe Nossa, para que ela nos enche de esperança, de saber que a Igreja ela está caminhando sempre no meio de mares revoltos, de tribulações, mas contamos isso com a assistência de Deus, contamos sobretudo com a assistência de Maria, para chegar a porto seguro.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.